Esse mês eu estou falando sobre 2 Timóteo e o tema dessa série de pregação é o cristão aprovado. Eu quero que você seja um cristão aprovado, né? Eu quero que Deus olhe para você e tenha muita alegria em ver você buscando a Deus e vivendo Jesus Cristo na sua vida, né? Eu disse aqui embaixo, encorajando a igreja a viver todos os dias. A segunda carta de Timóteo, por que eu escolhi a segunda carta? A segunda carta é uma das últimas cartas que Paulo escreveu antes da sua condenação à morte. Foi uma carta escrita na prisão em Roma, antes da sua iminente execução pelo imperador Nero. E também Paulo, nessa carta, ele aconselha Timóteo a aceitar os sofrimentos e também lutar pela integridade e a veracidade da palavra de Deus. Para você lutar pela integridade e a veracidade da palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Daí eu vejo assim, eu tenho conversado com muitas pessoas, e sabe, antigamente, quando você tinha uma Bíblia que era cara, que era difícil de conseguir, a gente dava um valor gigantesco para uma coisa chamada Bíblia. Antigamente Bíblia não era um negócio muito comum, e a gente lutava. Eu tive a minha primeira Bíblia quando eu fui batizado, assim, quando eu era pequenininho. A minha avó me deu uma Bíblia. Aquilo ali era a coisa mais preciosa, lembro até hoje. Ela era marrom, meio rajado assim, com zíper. O zíper quebrou de tanto usar, e eu dava tanto valor para a Bíblia. Mas hoje, quantas Bíblias você tem na tua casa? Chegou uma época que eu tinha 28 Bíblias na minha casa. Eu tinha até vergonha. Alguém perguntou: você já leu inteiro? Não. Sabe, eu comecei a dar minhas Bíblias. Eu falei assim: eu tenho que ter pelo menos só uma aí, eu tenho que ler ela inteira. Sabe, a palavra de Deus, ela é preciosa, mas a gente tem tanta facilidade na palavra. Hoje você abre o seu celular, você tem 5.000 Bíblias em 8.000, sei lá, várias centenas de línguas diferentes no seu celular. Você pode abrir a Bíblia a hora que você quiser, aonde você quiser, mas a gente não lê. Preguiça? Não sei. Fácil demais? Mas eu queria que a gente pudesse resgatar essa luta pela integridade e a veracidade da palavra de Deus. Então Timóteo é um livro muito prático. Semana passada a gente viu 3 pontos básicos para a nossa vida espiritual. A gente falou um pouquinho sobre poder, falamos um pouco sobre o amor e falamos um pouco sobre o equilíbrio. Muitas pessoas saíram daqui tocadas pela palavra. Se você perdeu essa palavra, vai no YouTube e 4 mensagens, e você pode resgatar essa mensagem para você refletir. Hoje o nosso texto está em 2 Timóteo capítulo 2. Eu coloquei só o versículo 1 aqui no boletim, mas eu queria ler ele inteiro para você. No boletim está escrito: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mas eu queria que a gente pudesse ler o capítulo inteiro praticamente. Então, se você tem a sua Bíblia, ou se você tem a sua Bíblia no celular, deixe a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 2, que a gente vai dar uma passeada pelo capítulo 2 hoje. Eu queria que você pudesse refletir comigo, pensar comigo, o que Deus quer falar com você hoje. Geralmente quando a gente olha, a gente vem na pregação, e a gente vem no culto, e a gente ouve uma pregação, às vezes a gente pensa assim: poxa, aquela pessoa devia estar aqui para ouvir sobre o equilíbrio, né? A gente pensa assim, né? Ou assim, você começa a ouvir a palavra e você cutuca seu marido assim: ouve que é para você, né? Mas não, eu queria que você hoje pudesse entender que a mensagem é para você, é para o seu coração. Deus quer falar com você. Eu não sei em que momento da palavra, mas eu creio que Deus, Ele quer falar com você. Não é para você ficar pensando: puxa, minha sogra devia estar aqui, né? Não. Pastor, não dá para traduzir isso em coreano para minha sogra ouvir? Não. Pessoal, a mensagem é para você. Então prepare seu coração, sabe? Fala assim: Deus, fala comigo hoje. Deus, quero ouvir a tua voz. Fala comigo, né? E a gente vai ouvir então a voz de Deus. Vamos lá, vamos ler o texto que vai do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça
que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Quando a gente pensa na carta de Paulo a Timóteo, a gente pensa que um pai espiritual está falando com o seu filho espiritual. Imagina alguém que você sempre cuidou, que você viu crescer, que você investiu o seu tempo, investiu o seu dinheiro, investiu parte da sua vida para que aquela pessoa pudesse crescer. Sabe, a Mayra, ela fez uma oração aqui, muito bem lembrada e muito bem feita, em relação aos nossos professores. A gente lembra dos professores no dia dos professores, né? A gente lembra dos professores dos nossos filhos no dia dos professores. Você lembra do seu professor quando você era pequeno? Você lembra dos seus professores de escola dominical, que investiram a sua vida, seu dinheiro, seu tempo na sua vida para você estar hoje firme em Cristo Jesus? Eu tenho alguns que eu conheci quando eram meninos aqui no Tchunumbu, né? Michel era menino, Alejandro, o Luiz, eram tudo uns baixinhos assim, que colocavam uns rollerblade, uns patins, saía com o taco aqui na quadra para jogar. Eu lembro que eu e a Suzy, a gente era os professores de escola dominical deles. E a Suzy tinha um gol branco e eu tinha um gol preto. E a gente enfiava todo mundo dentro do carro e ia comer McDonald's no McDonald's do Vitor. Sabe, quão agradecido você é pelos seus professores? Eu fico olhando Paulo se relacionando com Timóteo. Paulo olha para Timóteo e fala: meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos ter um pouco desse coração de pai, um coração de professor, para cuidar das pessoas. Sabe, eu prego em algumas lojas durante a semana, e eu me alegro muito em pregar em algumas lojas. E principalmente porque eu vejo que os donos das lojas, eles se preocupam com... Eles pensam assim: puxa, eu estou sendo tão abençoado na igreja, eu queria que o pessoal que trabalha comigo também fosse abençoado. E aí eu vou nas lojas e eles pedem: pastor, você pode ir lá trazer uma palavra para os meus funcionários? E eu vou lá e faço com maior alegria. Eu peço desculpa que não tem como eu ir em mais lojas do que eu já vou. Eu já fiz uma conta, eu prego praticamente 12 vezes durante a semana, né? De domingo a domingo, 12 vezes eu faço pregações, né? Já não cabe mais no meu tempo, mas assim, as que eu tenho, eu quero me dedicar bastante. E sabe, você olha para as pessoas e você se dedica a elas, você encoraja essas pessoas. E esse domingo, ele serve para isso. O domingo de manhã, talvez você esteja cansado, talvez você trabalhou a semana inteira, foi uma semana pesada, muitas brigas, muitas discussões, muitas frustrações, muitas desilusões, muito estresse, muita encheção. E aí você, no domingo, você pensa assim: puxa, hoje eu vou dormir até mais tarde. E eu penso assim: ah não, a igreja vai me estressar. Não, eu não queria que a igreja fosse um lugar de te estressar. Eu queria que a igreja fosse um lugar que você viesse com muita alegria, com muita vontade, para você ser renovado. Quando a Bíblia fala: portanto, você, meu filho, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, existem duas coisas que estão dentro desse versículo para você e para mim. Primeiro, é o encorajamento. Deus, Ele quer te encorajar a enfrentar mais uma semana. Deus quer te renovar. Deus quer te deixar mais leve.
Uma pessoa da INC essa semana, ele falou assim: pastor, toda vez que eu vou na igreja, eu não tenho muita vontade de ir, mas depois que eu saio da igreja, eu saio leve. Eu sinto que Deus falou comigo, eu sinto que Deus deu uma recarregada nas minhas baterias. Sabe, a igreja, ela tem que servir para isso. Ela tem que servir para que você saia daqui encorajado, impulsionado, recarregado, reabastecido para lutar. Essa tem sido a minha oração pela vida de vocês. E a outra coisa que está aqui nesse texto, ele fala: fortifique-se aonde? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. É algo que nós não merecíamos, mas nós recebemos. Deus quer te fortalecer. Deus quer mostrar o seu poder em sua vida. Deus quer mostrar a força que Ele tem através de você. Sabe quando que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós? Diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É estranho a matemática de Deus, né? Na matemática de Deus, na racionalidade de Deus, o fraco é o forte, o louco é o sábio, o último é o primeiro, né? É uma lógica meio estranha. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E sabe, quando você reconhece que é fraco, quando você reconhece que você precisa dele, são esses momentos onde Deus desenvolve e manifesta o poder dele em você. O dia que você acha que você é imbatível, o dia que você acha que você é inquebrável, insubstituível, o cara que construiu o Titanic falou isso. O cara que construiu o Titanic, ele falou assim: esse barco nem Deus afunda. E ele está lá no fundo do mar. Sabe, nós precisamos entender que quando nós reconhecemos que somos fracos, quando nós recebemos uma palavra de encorajamento, é nesse momento onde Deus vem com o seu poder e Ele desenvolve a força para você continuar caminhando, para você continuar buscando de Deus. Sabe, faz um tempão que eu não pedalo, mas eu estou com uma saudade muito grande de pedalar. E eu lembro que quando eu pedalo, né, a gente sai nas trilhas assim, e onde tem trilha tem montanha, né? E às vezes a gente olha para aquela subida assim, a gente fica assim meio abalado, né? E aí eu começo a subir, como eu sou gordinho, né? Eu nunca consigo subir tudo em cima da bicicleta, né? Aí chega um momento que eu desço da bicicleta e começo a empurrar a bicicleta. E sempre quando eu passo uma moto, porque onde passa a trilha de bicicleta, também passa a trilha de motocross, né? E o esforço do camarada é só fazer isso aqui, né? A gente está lá se matando e o cara faz assim. E sempre que o cara de moto passa do lado de mim, que estou bufando, né? Com a língua para fora, ele dá uma risadinha e fala: vamos, japonês! Isso não é motivador, sabe? Isso não é motivador, né? Só que teve uma vez foi muito interessante. Estava fazendo uma trilha chamada Japi, na Serra do Japi, e tinha uma subida muito forte. Eu estava assim, muito me esforçando. Daí eu falei assim: não vou descer dessa bicicleta, eu vou ir até o final. Aí eu estava ali, sabe, morrendo, dando cãibra nas duas pernas assim. Aí passou um carro, né? Aí nesse carro, quando eu estava passando, eu olhei assim, o carro estava passando. Aí todo mundo começou a abrir a janela. Eu falei: lá vem, né? Lá vem só deu rolha de poço, né? Sei lá. Eu já falei: vai vir, né? Aí quando o carro parou, veio bem devagarzinho do meu lado assim. Aí saiu uma menininha linda, uma menina loirinha assim, linda, linda, linda. Ela tirou a cabeça para fora, ela devia ter uns 10 anos. Ela olhou para fora e falou assim: força, tio, força, você vai conseguir. Cara, aquilo ali me deu uma injeção assim tão forte.
Eu fiz assim, agora que eu vou. Daí eu comecei a subir, cheguei lá em cima. Depois eu caí no chão, que eu tava com cãibra nas duas pernas. Mas assim, sabe, às vezes na nossa vida a gente precisa desse encorajamento. E você precisa encorajar um ao outro. Você precisa dar essa força. A gente está muito acostumado em depreciar as pessoas, em zoar com elas, porque elas não conseguem, mas não, eu acho que nós como cristãos, a gente deveria encorajar um ao outro. E nesse texto que a gente leu, de 2 Timóteo capítulo 2, a gente vê que Paulo, ele está vendo que Timóteo está passando por momentos difíceis. Então ele fala assim, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. E aí, muito interessante, ele dá 3 exemplos, ele dá 3 tipos de pessoas que mostram que Paulo está falando para Timóteo, seja como essas 3 pessoas, elas têm características em comum. Eu quero que você seja como essas 3 pessoas. Eu quero que você seja como um soldado, eu quero que você seja como um atleta, eu quero que você seja como um lavrador. E aí nesse texto de encorajamento, onde Paulo olha para Timóteo e fala assim, Timóteo, seja como um soldado, seja como um atleta, seja como um lavrador. Quando ele olha para esse texto, ele fala para o soldado a seguinte coisa: primeiro, suporte comigo os sofrimentos. Depois ele fala, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. E depois ele olha para o atleta e ele pensa assim, e ele fala que o atleta é coroado como vencedor, e se não competir com as regras, de acordo com as regras. E Paulo, ele está falando dessas características para você entender isso. Nós temos que ser como um atleta. E abro um parênteses aqui, uma coisa que eu encontrei no Facebook que eu fiquei muito contente, né? A filhinha do Jai e da Sun, né? Ela ganhou um torneio, o 14º torneio de tênis do Limão, né? E eu fiquei assim, maravilhado. A minha filha olhou, as duas assim, competiram a competição de tênis, e falaram, pai, vamos lá jogar tênis na garagem. Na hora a gente já foi jogar. Mas mais interessante, pessoal, esse é o 14º. Ela ganhou também o 15º. Ela ganhou os dois, bicampeã, né? E eu fico muito contente quando eu vejo, assim, pessoas da nossa igreja ganhando e se desenvolvendo, né? Que nós possamos investir nos nossos filhos. Descubra qual esporte que seu filho gosta. Eu sei que o Flávio investe no futebol do Thomas. Eu sei que tem gente que faz natação. Sabe, invista nos seus filhos. É uma coisa muito boa fazer esporte. E quando a gente faz esporte, a gente também tem essa garra. E talvez Paulo, olhando para Timóteo, ele está lá, que nem o Jai, olhando na grade, vai filha, vamos lá! Né? Ela faz um ponto e ele começa a bater palma e começa a gritar, yes! Precisamos incentivar os nossos filhos, assim como Paulo incentivava Timóteo. E a terceira pessoa que Paulo se faz uma comparação é em relação ao lavrador. O lavrador, o agricultor, ele trabalha arduamente e ele deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então assim, Paulo, ele está olhando para esses 3 tipos de pessoas, para o soldado, para o atleta e para o lavrador, e ele está querendo falar alguma coisa para o Timóteo. Ele está querendo falar alguma coisa para você também, para mim também. E eu acredito que ele está querendo falar sobre 3 coisas importantes na nossa vida: compromisso, determinação e devoção. Eu penso que quando eu olho para esses 3 tipos de pessoas, para o soldado, para o atleta e para o agricultor, eu vejo que eles têm compromisso, determinação e devoção. Eu queria que a gente pudesse prestar atenção nessas 3 qualidades que Paulo está querendo instruir Timóteo a viver. E eu quero te instruir, eu quero também viver dessa maneira, de uma forma mais compromissada, de uma forma com mais determinação, com mais devoção. E eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Primeiro, o compromisso.
Timóteo ele fala no versículo 15 o seguinte, que talvez seja o tema dessa série de pregação. Ele diz o seguinte: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe, nós precisamos ter um compromisso com Deus. A sua vida espiritual é um compromisso com Deus. Uma vez eu conversando com um pastor que dava aula de administração eclesiástica no seminário, eu desabafei um pouco com ele. Eu falei assim: pastor, sabe, lá na igreja tem pessoas que trabalham na igreja voluntariamente, e eu sou um pastor, mas assim, eu não posso dar bronca em ninguém, eu não posso chamar a atenção das pessoas porque elas chegam atrasadas, eu não posso dar bronca nelas quando elas faltam. Não, muito pelo contrário, eu acho que o meu trabalho é incentivar as pessoas. Mas como que eu faço para cobrar esse compromisso? Aí ele falou o seguinte para mim, eu fiquei assim meio comovido. Ele falou assim: Joel, você chega atrasado no teu trabalho? Eu falei: não. Você falta sem motivo nenhum no seu trabalho? Não. O seu trabalho é importante? Sim, meu trabalho é importante. E Deus é importante? Sim, Deus é o mais importante. Então, se você trabalhasse para Deus, você chegaria atrasado? Não, porque Ele é o mais importante. Eu fiquei pensando, ele não falou mais nada, eu fiquei sentado na cadeira, assim, refletindo comigo mesmo. Eu não pago o salário aqui das pessoas que são voluntárias na igreja. Quem sou eu para dar uma bronca em alguém que chega atrasado na hora do culto? Não sou. Eu nunca vou fazer isso. Nunca vou reclamar se você faltar o culto para você ir na praia, para você ir na montanha, para você ir viajar. Não vou. Aliás, eu até te incentivo. Se você está precisando de um tempo de descanso, se você está precisando de um tempo com a tua família, falte à igreja. O pastor Moisés não pode ouvir, mas assim, falte à igreja, vá descansar com a sua família. Não tenho nada contra isso. Mas sabe, eu queria que a igreja fosse um dos pilares da sua vida. Eu queria que a igreja fosse um dos fundamentos que sustentam a sua vida, porque é na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus, é na igreja que Jesus tem transformado o meu coração, é na igreja que eu me alimento da palavra e que eu me fortifico da palavra para eu viver a minha vida. Então a igreja é algo importante. E quando você faz da igreja algo importante na sua vida, sabe o que você está fazendo? Você está investindo na vida dos seus filhos. Porque se os seus filhos olham você, não, domingo a gente vai para a igreja. Não, mas tem uma coisa, não, domingo a gente vai para a igreja. Quando você faz isso, os seus filhos olham, sabe o que eles estão aprendendo? Para os meus pais, e na igreja é muito importante, então eu também vou considerar importante. Sabe, a gente precisa ter um pouco mais de compromisso. O soldado, uma coisa interessante do soldado, né? Eu não sei se você já foi militar ou se você já serviu o exército, as forças armadas. O militar, aquilo ali não é o trabalho dele. Ele não trabalha como militar. Ele é militar. Não é que ir no quartel, bater o ponto, fazer continência e fazer os exercícios e cumprir com os horários e ter as aulas de aprendizado da escola de sargento, do sei o que lá, do cabo, do infante, sei lá. Aquilo ali não é trabalho dele. Ele ganha um salário, mas aquilo ali não é trabalho dele, pessoal. Aquilo ali é ele. O soldado, ele é um militar. Não é que ele tem um trabalho de soldado, quando ele sai do quartel ele não é militar. Não, quando ele sai do quartel ele também é militar. No final de semana ele também é militar. É um compromisso que esse camarada faz com a sua pátria, com o seu país.
Eu não estou dizendo que todos fazem muito bem isso, mas essa é a verdade de um militar. O compromisso dele é muito além do que ele faz dentro do quartel. Ele tem uma carteira de identidade. Nessa carteira de identidade está escrito que ele é um militar das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Não é que ele trabalha como militar, ele é um militar. Sabe, eu fico pensando que quando Paulo olha para Timóteo e fala: você tem que ser que nem um soldado, você tem que ser cristão em todo lugar. Você não pode ser cristão só na igreja. Você não pode ser cristão só quando você acorda de manhã, domingo, pega a sua Bíblia e vem para a igreja. Se bem que hoje a gente nem pega mais a Bíblia, a gente pega só o celular, né, e vem para a igreja. Nós somos cristãos em todo momento. Em todo momento. Só que a gente ainda não sabe ser cristão direito, né? Por isso a gente tem esses problemas, né, de entender o que é ser cristão. Porque eu ajo de uma maneira de segunda até sábado, e domingo eu me torno uma outra pessoa. Nós precisamos ter o compromisso militar, de viver Cristo todos os dias na sua vida. E eu acredito que uma das motivações do porquê que Paulo olha para Timóteo e fala para ele ser como um soldado, é porque existe uma guerra que a gente não vê, mas existe uma guerra espiritual ao nosso redor. A gente não consegue ver, a gente não consegue ver os anjos degladiando com os demônios. Isso você vê, tipo, sei lá, no Senhor dos Anéis. Mas no dia a dia existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra que acontece todos os dias para que você se desvie do caminho de Deus, para que você fique longe do caminho de Deus. Um dia eu escutei uma história. O diabo e os demônios, Satanás, eles estavam fazendo uma reunião, né? Nessa reunião eles estavam pensando: como que a gente vai acabar com os crentes desse mundo? Como que a gente vai acabar com os cristãos? Aí um diabo lá, todo forte assim, né, com aquele rabo grandão, ele chega assim e fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um ditador, um homem poderoso que comece a matar todos os cristãos, que cause uma perseguição e mate todos eles. Aí um outro diabinho lá, ele fala assim: pô, mas a gente já tentou isso aí, e cada vez que a gente mata os cristãos aparece mais, e eles são mais fortes, eles têm mais fé, toda vez que a gente faz isso não dá certo. Aí o outro falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar criar uma outra religião, que venha perseguir e matar, e destruir prédios, e decapitar os cristãos, vamos fazer isso. Aí o outro falou assim: camarada, a gente já tentou isso aí, e cada vez que a gente mata um crente, mais, parece motoboy, né? Quando morre um, vem mais 30, né? Assim, a gente fica olhando assim, e essa reunião começou a ficar tensa, porque eles não sabiam o que fazer. Aí uma hora um diabinho bem pequenininho assim, né? Um diabinho vermelhinho, o chifre dele nem era muito grande, um chifrinho bem pequenininho assim. Aí ele falou assim: ó, eu tenho uma ideia. Aí todo mundo parou e falou assim: vamos ouvir a ideia dele, né? Pô, de repente, o cara é pequenininho, mas de repente vem boas ideias. Aí ele levantou e falou: vamos fazer o seguinte, vamos criar uma igreja para os crentes bem bonita, bem confortável, com bastante coisa boa, que todos eles, sabe, se sintam bem lá, mas assim, vamos. Aí quando ele começou a falar isso, os outros diabos começaram a pegar umas pedras, pedaços de pau para bater nele, né? Como assim, camarada? Como assim você vai fazer um negócio para ajudar os crentes a ficar fortes? Não, vamos fazer isso, vamos deixar eles serem cristãos mornos. Vamos deixar eles viver o evangelho bem light, bem assim, sem compromisso. Eu vou quando der, quando não der eu não vou. Eu leio quando der, quando não der eu não leio. Vamos deixar eles assim, porque assim eles agradam a gente. E aí todos os diabinhos começaram a bater palma e falaram: esse cara é um gênio. Eu estou falando isso, pessoal, porque pior do que não ser cristão é ser um cristão sem compromisso. Pior do que não ser cristão é ser um cristão sem compromisso.
Sabe, quando você é um soldado, você tem um compromisso. Você tem um compromisso com a sua pátria. Você tem um compromisso com aquele que você alistou. Você serve com compromisso. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 até 13, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra que a gente não consegue ver e que quer te atrapalhar, e que quer que você viva uma vida morna, e quer que você viva uma vida sem compromisso com Deus. Toda vez que você fala, não, eu quero me compromissar com Deus, vai aparecer uma coisa mais legal para você fazer. E você tem que aprender a resistir o diabo, resistir às tentações, resistir aos ataques e às flechas inflamadas do inimigo. Eu não sei se você percebe, mas quem participa de uma INC, dessa reunião celular que a gente faz na casa uns dos outros, várias pessoas brigam no elevador. Você está chegando na reunião, aí você pega o elevador para subir até a casa, vocês brigam. Eu já vi casal que pegou o elevador, começou a brigar no elevador, desceu o elevador e foi embora para casa. Porque brigou, porque o inimigo fez de tudo para atrapalhar, para você não ir nessa reunião, porque essa reunião era importante, porque essa reunião ia te fortalecer, porque nessa reunião você ia abrir o teu coração, Deus ia te curar, Deus ia transformar a sua vida, e aí você brigou no elevador. Sabe o que o casal fez? Foi embora. Sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram resistir o ataque do inimigo. E nós somos constantemente atacados. Querido, você sabe por que aqui no nosso culto existe um ambiente agradável? Por que nesse nosso culto existe um ambiente que você sente a presença de Deus? Você ouve os louvores e você sente a presença de Deus. Aliás, os louvores de hoje foram muito bons. Tão velhos que se tornam novos, né? E sabe por que esse ambiente é gostoso? Por que nesse ambiente você sente a presença de Deus? Sabe por quê? Porque a gente tem um grupo de intercessão que entende o que é batalha espiritual. E esse grupo de intercessão, eles oram por vocês. Eles oram por vocês, eles oram por esse culto. E elas estão orando agora por esse culto. Porque essas pessoas, elas sabem que existe uma batalha espiritual, que só pode ser ganha de uma forma espiritual, com armas espirituais. Então, vistam a armadura de Deus. Aqui não fala da armadura de Deus, mas a partir do versículo 13, ele fala sobre 6 peças da armadura de Deus: o capacete, a couraça, os sapatos, o cinto, a espada e o escudo. São 6 coisas importantes na sua vida espiritual. Vamos andar. Segunda coisa que a gente vai ver do atleta, que é a determinação. Todo atleta precisa ter determinação. O texto de 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então assim, existem vários vasos. É como se cada um de nós aqui fôssemos vasos nas mãos de Deus. E alguns vasos, principalmente se você se purificar, se você se lavar, Deus, ele pode usar esse vaso com honra, e esse vaso pode ser útil. Sabe, pessoal, eu acredito que cada um de nós somos vasos feitos pela própria mão de Deus. Só que tem a parte dele, que é ele que nos forma, mas existe uma parte nossa também, que é manter a santidade, que é manter a pureza.
E eu digo para você que uma das coisas mais difíceis nesse mundo, e talvez uma das coisas mais radicais que possam existir nesse mundo, não é fazer um downhill na China, não é pular do base jump, não é flutuar no meio das montanhas, mas a coisa mais radical que a gente pode viver na nossa vida é a santidade durante a semana. É muito difícil viver uma vida santa, viver sem pecado, mas é isso que Paulo está falando para Timóteo. Existem vários vasos, mas eu quero que você seja um vaso purificado. Peça perdão dos seus pecados, lute contra o pecado, não permita que o pecado domine a sua vida. Viva uma vida santa, pura, correta, diante dos olhos de Deus e diante da palavra de Deus. E Deus então, Ele vai te usar, você vai ser uma pessoa útil para toda boa obra. Em Jeremias capítulo 18, versículo 2 a 6, Deus dá uma visão para Jeremias, e Ele diz o seguinte: vá até a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui na casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus, Ele está moldando as nossas vidas, e às vezes na nossa vida as coisas dão errado. Queridos, coisas na nossa vida dão errado. Aí você fala assim: mas Deus não é o meu protetor? Mas Deus não é forte para me proteger? Mas Deus não é poderoso para me tirar das dificuldades? É. Mas queridos, dificuldades vêm para todos. Ou você acha que só chove na cabeça de quem não tem Jesus? Ou você acha que, sabe, só quem não tem Jesus é que sofre? Não, todos sofrem. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre duas casas. Uma foi construída sobre a rocha e uma foi construída sobre a areia. O versículo 23 e o versículo 25 são idênticos. Caem a chuva, soprem os ventos e dão contra aquela casa. Nas duas casas teve o mesmo temporal, mas uma caiu e a outra não. Uma se espatifou e a outra permaneceu em pé. Problema vem para todo mundo, dificuldade vem para todo mundo, crise vem para todo mundo. A diferença é, depois que a crise passa, quem vai ficar em pé? Quem vai ficar em pé são as pessoas que fundamentaram, que arraigaram as suas vidas em Deus. Então Deus quer moldar as nossas vidas. E última coisa que eu quero falar hoje sobre o lavrador, sobre o agricultor, é a questão da devoção. E eu pensei, eu sempre leio essa frase que me encoraja muito: não existe nenhuma oração verdadeira sem devoção, e nenhuma devoção sem oração. A devoção, ela é também um compromisso, ela também é uma perseverança, a gente está determinado a manter, mas é uma questão um pouco mais religiosa. A devoção não é uma palavra que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia. Quando eu falo assim, eu sou devoto ao quê? Eu sou devoto a uma coisa, a uma outra coisa, mas geralmente ela é usada na questão religiosa. E eu acredito que nós precisamos ter devoção nas nossas vidas, nós precisamos aprender a deixar Deus trabalhar no nosso interior. Sabe, existe devoção no lavrador? Existe. Porque o agricultor, quando ele planta, será que vai dar certo? Será que o adubo que eu coloquei está certo? Será que o jeito que eu plantei está certo? Existe uma dedicação muito grande do agricultor em relação aos produtos que ele vai produzir, porque aquilo pode ser tanto um sucesso como uma falha total na vida desse agricultor. Precisa de devoção.
Sabe, a nossa vida precisa de devoção. Nós precisamos orar mais. Talvez você até saiba, não, orar é importante. Orar é importante. Mas será que a gente tem considerado o importante em nossas práticas? Nós precisamos orar mais. Sabe, a devoção está muito ligada em frutificar a presença de Deus. O lavrador, quando ele pega, acho que eu coloquei essa imagem um dia, mas eu gosto muito dessa frase: é possível saber quantas sementes tem em uma fruta, mas é impossível você saber quantas frutas tem dentro de uma semente. E a devoção é exatamente você investir nessa semente, na semente da palavra de Deus, na semente da sua vida espiritual, colocar a sua vida nas mãos de Deus, e aí você vai ver a sua vida frutificar, você vai ver a sua vida prosperar, porque você confiou, porque você deixou a sua vida nas mãos de Deus. Então nós precisamos sim, nas nossas vidas, de compromisso, de determinação, de devoção. E o texto de Timóteo, ele termina, nesse capítulo 2, ele termina dando dicas importantes para você, dicas importantes para a sua vida. Ele diz o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda um arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Quão rico é a palavra de Deus, direções, diretrizes, práticas na nossa vida espiritual. Sabe, essa semana releia o 2º capítulo de Timóteo, tantas coisas que ele fala, que Paulo dá de instrução para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a fugir dos desejos malignos, nós precisamos evitar conversas inúteis, nós precisamos ser mais amáveis uns com os outros, corrigir com mansidão os nossos filhos. Nós precisamos ser mais amáveis e não dar uma brecha para o diabo. Então, 3 coisas que eu queria que você lembrasse hoje: que você lembrasse de ter uma vida mais compromissada com Deus, que você lembrasse de viver uma vida mais determinada em buscar as coisas de Deus, e que você possa ter mais devoção na sua vida, porque sendo assim, você vai ser um crente aprovado, você vai ser um cristão aprovado, e esse é o desejo do meu coração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala no nosso coração. Eu oro, Deus, pela Tua igreja, que o Senhor possa nos encorajar e nos fortalecer, que o Senhor venha renovar a nossa vontade, a nossa força, de continuar buscando os caminhos do Senhor. Eu oro, Deus, para que possamos viver uma vida com mais compromisso, com mais determinação, com mais devoção, que nós possamos entender essa questão da batalha espiritual, e que possamos lutar com todas as nossas forças, em oração, em busca pelo Senhor, em busca por viver o nosso compromisso, que o Senhor possa nos fortalecer contra as ciladas do inimigo. Essas flechas inflamadas vêm a todo tempo para cima de nós, para cima do nosso casamento, para cima dos nossos filhos, para cima do nosso trabalho, para cima do namoro, para cima de todas as áreas da nossa vida, Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha revestir-nos com a Tua bênção, revestir-nos com a Tua proteção. Como diz o Salmo 91, Deus, que as Suas asas cubram as nossas vidas,
Pai, nos protege do mal, assim como um bom pastor protege as suas ovelhas. Cobre-nos com a tua mão, Deus. Protege o nosso casamento, a nossa família. Protege os nossos pais. Protege os nossos amigos. Reveste-nos, Deus, com a tua força em meio à nossa fraqueza. Fortalece, Deus, os nossos pés. Reveste-nos com a tua armadura, para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Deus, dá-nos uma semana maravilhosa, uma semana na tua presença, uma semana de vitória. Senhor, fala conosco, guia-nos durante essa semana. Eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.